Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender como de fato se trava uma guerra. Nós vamos falar sobre o conflito da Ucrânia e da Rússia, um pouco sobre geopolítica e principalmente sobre investimentos, para você não perder o seu capital de giro. Enquanto você investe em renda fixa, tesouro direto, poupança, a Ucrânia, o governo ucraniano, investe em massa em Bitcoin. A Rússia investe em massa em Bitcoin. Que coisa interessante, né? Ou seja, para você, poupança para você, Bitcoin para mim. Que maravilha! Renda fixa para você, Bitcoin para mim. Então é assim que se trava uma guerra de ideais e uma guerra de informação. Se as pessoas anulam seu dinheiro, não querem receber o seu dinheiro, rapidamente você descentraliza esse dinheiro, torna ele rastreável e rapidamente você consegue usufruir o dinheiro sem o lastro da antiga moeda. Por isso que serve o Bitcoin, tá? E aí, olha que coisa interessante, tá? Nós temos que falar aqui, eu preciso produzir um vídeo falando que o Bitcoin já subiu 6% em algumas horas, teve um dia que ele bateu 15%, e existe uma rara oportunidade, você, por exemplo, que tem 5 mil reais e investe em cripto, você em poucos dias passar para 7, 8 mil reais. Nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Por isso eu desejo que você compartilhe esse vídeo nos grupos de família, no WhatsApp, com seus amigos, para que as pessoas possam aprender e quem sabe tirar algum proveito disso, né? Ou elas vão esperar a poupança, 0,75% ao mês. Vai sim, campeão. Então olha que coisa interessante, tá? Essa notícia ela veio de uma apresentadora de TV, eu fiquei em dúvidas, porém eu fui lá averiguar e de fato o governo soltou uma nota, tá? De acordo com a apresentadora de TV e embaixadora do Fundo de População das Nações Unidas na Ucrânia, os soldados russos que se renderem à Ucrânia receberão 5 milhões de rublos, que é a moeda russa, em Bitcoin ou dinheiro. Em uma postagem no Instagram, a apresentadora afirma que militares russos que se renderem receberão 5 milhões de rublos, 232 mil reais em Bitcoin, além da anistia após o julgamento. Ou seja, a pessoa vai poder viver uma vida, dentro da Ucrânia, não vai ficar preso na cadeia para sempre, A apresentadora afirma também que a oferta vem do Ministério da Defesa da Ucrânia e da comunidade global de TI, Aí você diz, espera aí, mas como é que a Ucrânia vai pagar esse salário aos soldados, Já que praticamente todo governo, assim como o Brasil, investe em ouro. O Brasil mesmo, para elevar sua moeda, elevar suas riquezas, acaba comprando toneladas e toneladas de ouro para poder enriquecer o país. Então, por que esses países compram ouro para favorecer a moeda? É justamente indo na maré contra a Ucrânia, sendo um país tão pequeno, investe numa era digital. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, tá? Agora, olha que coisa interessante. A Ucrânia é um dos maiores detentores de Bitcoin no mundo. Segundo aí praticamente dados aqui desse site, ok? A Ucrânia possui cerca de 46 mil bitcoins. Cara, se você fizer a conta de quanto que sai 46 mil bitcoins, você vai fazer a conta o seguinte, ó. Vamos estabelecer um valor aqui. Bitcoin valendo 220 mil, ok? Vezes 46 mil. Vamos ver quanto que dá. Praticamente, nós temos aqui um valor próximo de 1.000, 1 bilhão, 10 bilhões de reais. Ou seja, a Ucrânia tem cacife para poder, fazer com que boa parte do soldado russo desista dessa grande empreitada, E isso, de fato, é um pouco tentador. Quantas vezes que nós não vimos aqui, tem casos de pilotos russos de caça, simplesmente pegarem esses caças da União Soviética e praticamente, fugirem, entrarem em comunicação com aeroportos de outros países e pedirem aí asilo político, esse tipo de coisa, porque não estava aguentando mais viver no país soviético. Muitas pessoas acham que a Rússia é a frontline contra a elite mundial. Meu irmão, não existe o frontline contra a elite mundial.
A única frontline contra a elite mundial já foi embora há muito tempo. Já foi embora há muito tempo. O que existe hoje é uma disputa de poderes. Os comunistas e socialistas tentando dominar o mundo, os globalistas tentando dominar o mundo e praticamente essas religiões extremistas tentando dominar o mundo. Ou seja, 3 grandes potências tentando dominar o mundo. Então não existe lá o bonzinho da história, estamos lutando contra os globalistas. Não, meu irmão. É basicamente comunista contra globalista, religiões extremistas contra é um impasse mexicano. 3 grandes polos maléficos lutando entre si pelo domínio do mundo, tá? Então você vê praticamente aí 10 bilhões, tá, de dólares na Ucrânia, né, disponíveis para poder dar fim a essa guerra. Olha que coisa interessante, né? E realmente, meu irmão, você acaba com uma guerra por causa do dinheiro. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa, a sua avó provavelmente já deve ter falado essa frase. Se a sua avó não falou essa frase, nunca esqueça o que eu vou te falar. Armazena isso no núcleo da sua alma. Gente feliz não incomoda. Coloca na sua cabeça. Gente feliz não incomoda. Gente que está ganhando bem não incomoda. Gente que tem um bom relacionamento não incomoda. Então a regra é: gente feliz não incomoda. Todo aquele que te incomoda em algum momento é porque está insatisfeito com a própria vida. Então, o fato da Rússia atacar a Ucrânia é porque ela está incomodada com alguma coisa. Gente feliz não incomoda. Você vê, por exemplo, a Suécia, por exemplo, travando guerras. Gente feliz não incomoda, campeão. Então, basicamente, é uma estratégia, né, para poder soldapear a Rússia. Fazer com que, né, esses soldados queiram a anistia. Porque além da anistia, vão ganhar o dinheiro. E aí imagina, pensa um pouco, raciocina um pouco. Se Cuba tivesse travado uma guerra com o Brasil, vamos supor, e o Brasil oferecesse anistia para os soldados cubanos, mais 100 mil reais para quem desistisse. Você não acha que os caras que viviam em Cuba lá, que não tem sabonete, não tem nada, você não acha que eles praticamente iriam aceitar, não? Pois é uma oferta um pouco tanto tentadora, tá? E outra coisa, olha que coisa interessante o que a Ucrânia está fazendo. Ela planeja distribuir Bitcoin para a população. Então, olha que coisa mais interessante do mundo. Mais interessante do mundo. Você pega Singapura. É um país que não tem petróleo, não tem riquezas, não tem ouro, não tem minério, não tem nada. A Singapura é um lugar assim, podre, meu irmão, não tem nada lá dentro. Se você pegar fotos de Singapura na década de 40, 50, 60 e 70, parece que foi em Nagasaki que aconteceu aquilo ali, todo destruído. Agora, como é que Singapura tornou um dos lugares mais ricos do mundo? Onde praticamente de cada 10 pessoas, um é milionário em dólares americanos. E se converter isso para o real brasileiro, é de cada 5. Então, de cada 10 pessoas, tá, em Singapura, uma é milionária em dólares americanos. Como que um país que não produz nada conseguiu ficar tão rico? Praticamente porque abriu um mercado, zerou a burocracia e praticamente reduziu os impostos a quase zero. Ou seja, para uma grande empresa abrir uma filial em Singapura, uma empresa que produz 50 milhões de dólares, ela vai pagar de imposto 100 mil dólares. Isso gera um incentivo para que essas empresas venham para o país. E aí, basicamente, a moeda em Singapura é mais desvalorizada do que o dólar, os salários são um pouco mais baixos, mas é um atrativo. Para quê? Para que essas grandes empresas venham para Singapura e façam a sua manufatura lá. E contratem os cidadãos de Singapura para trabalhar. Ou seja, um país que não tinha nada se tornou um dos países mais ricos do mundo, simplesmente porque abriu o mercado, tirou a burocracia e reduziu os impostos. Olha que coisa simples de governar. Coisa simples. E aí, o que nós vimos aqui é o seguinte: a Ucrânia estava no mesmo caminho. Os caras estavam investindo em Bitcoin. A riqueza da Ucrânia, parte dessa riqueza da Ucrânia, já estava centralizada em Bitcoin, descentralizada em Bitcoin. Né? Nós vimos grandes países como o Brasil comprando toneladas de ouro e você vê a Ucrânia investindo em Bitcoin. E por que eles fazem isso? Para a preservação do patrimônio deles. Já que eles não conseguem competir com gigantes,
eles vão usar uma outra estratégia. Isso faz com que o país deles fique extremamente ricos, tá? E olha que coisa interessante, eles planejam distribuir esses bitcoins para a população, claro, né, após receber essas doações. E olha só que coisa interessante, você vê que a Ucrânia ela tem cerca de 46 mil bitcoins, cerca de 10 bilhões de reais, tá? Só para você poder entender aí. Então assim, olha que coisa mais interessante, tá? Então você vê, esse é um Twitter oficial aqui, tá? Da Ucrânia, falando exatamente sobre isso, falando aqui sobre cripto, que planeja distribuir aí para a população da Ucrânia, a relação aqui, a distribuição global de cripto, né? E olha que coisa sensacional que os caras estão fazendo aí, né? Olha só que coisa mais interessante aqui para você poder entender. Olha só, ainda não está divulgado, né, como essa redistribuição de valor será realizada, mas é esperado que ela ocorra em breve, visto que o perfil oficial do país no Twitter disse que ainda não foi confirmado. Além desse anúncio, a própria Ucrânia divulgou um endereço para receber doações em cripto. Olha só que coisa louca. O próprio país criou uma carteira, o próprio país da Ucrânia criou uma carteira em Bitcoin para receber doações. E a galera descendo a lenha em Bitcoin, O Bitcoin ele valorizou em um dia 6%. No dia seguinte, 15%. Se você tivesse colocado, dando exemplo para ti, 10 mil reais em Bitcoin, em 2 dias você teria 12 mil reais. Se você sacasse aquele dinheiro, você já teria 12 mil reais. Ou seja, em questão de 2 dias, você teria aí 2 mil reais a mais. Aí você sacaria aquele valor e praticamente em 48 horas, a cada 24 horas, é como se tivesse feito 1.000 reais. Isso é chamado hold. Você vai comprar, esperar ela dar aquela valorizada e vai vender. E vai começar a fazer esse capital de giro. Olha que coisa interessante. As pessoas não acreditam nessa estratégia de hold, mas a Ucrânia usa. Porque se a Ucrânia não usasse a estratégia de hold, ela não teria 46 mil bitcoins, né? Basicamente, a estratégia da Ucrânia é usar Bitcoin a longo prazo, ok? Esperar que o Bitcoin valorize mais para ir soltando as moedas, vendendo, né, enriquecendo o país. Olha que coisa interessante que é feita aí na Ucrânia, né? Enquanto aqui no Brasil, você vai no gerente de banco, ele tenta te empurrar um financiamento, tenta te empurrar um crédito especial para você ficar refém do banco. Não muito, eles vão lá e incentivam você a colocar no fundo de investimento ou no tesouro direto. E aí o banco pega o seu dinheiro, sem você saber, investe em cripto, né? Óbvio que eles fazem isso, ganham rios de dinheiro e depois de um tempo, né, um ano mais ou menos, eles devolvem o dinheiro para você. Olha que coisa maravilhosa. Então, meu irmão, corte essa fonte parasitória da sua vida. É só isso que eu tenho para dizer para ti. E aí, olha que coisa interessante. Os caras já estão oferecendo Bitcoin para os soldados se renderem. Na minha visão, ok? Isso aqui se confirmando, com entrevista, com ministro, com presidente, com documento, cara, eu tenho certeza que boa parte dos russos vão querer isso. Pergunta para um cubano, se tivesse em guerra contra o Brasil e o Bolsonaro tivesse falado assim, todo soldado cubano que desistir dessa guerra vai ganhar 100 mil reais e vai vir para esse país. Vamos ver se os caras não vão vir. Espera para tu ver. É óbvio que viriam. Assim também é com a União Soviética, tá? Então eu achei bastante interessante essa estratégia da Ucrânia. Gostaria de compartilhar com vocês e também de como que ela está usando o Bitcoin ao favor dela. Quem diria um país se sustentando com Bitcoin? Um país, né, aguentando a pancada da União Soviética com Bitcoin. Quem diria, hein, campeão? Quem diria? E as pessoas zombando de cripto e um país inteiro sobrevivendo com cripto. É inacreditável, né? Inclusive, a própria Rússia também está investindo em Bitcoin. Só para te avisar. Parte da reserva financeira da Rússia está em cripto e parte da reserva financeira da Rússia está em ouro. Tá bom? Os caras não são bobos também não. Então, para você poder ver. Então, se você tiver cabeça, mentalidade, estudar um pouco sobre regra de Fibonacci, máxima, mínima, suporte, resistência,
conseguir analisar o gráfico, entender um pouco de geopolítica, para você ler a reportagem e ver o que está rolando antes de acontecer, você vai conseguir fazer os investimentos corretos. Você vai entrar no mercado de cripto, vai fazer a compra, vai esperar ele valorizar no dia 2, 3, 4, 5%, e quando valorizar, você praticamente vai esperar uma questão de 8, 9 horas e vai sacar o seu dinheiro. E aí você vai ter feito num dia ali 2% de investimento. Vai esperar mais ou menos de novo uma notícia, vai esperar um GAF e vai fazer de novo. E quando chegar ao final do mês, você que tinha 10 mil reais passou para 15, porque você teve cabeça, soube analisar as notícias, soube analisar a economia, a macroeconomia, soube analisar o gráfico, entender o que está acontecendo com as criptomoedas e você tirou proveito disso. Enquanto o seu amigo está fazendo curso técnico para ganhar R$1.000 por mês. Sendo que você que tem 10 mil reais conseguiria hoje aposentar se tivesse a mentalidade empreendedora. Coisa que as escolas não vão ensinar para você. Ou você acha que vai ter alguma escola no Brasil ensinando sobre criptomoeda? É óbvio que não, meu irmão. Os caras pensam até hoje que criptomoeda é pirâmide. É incrível, meu irmão. É incrível. É uma versão 2.0 de Rinode, de Herbalife. É incrível, né? Então, o que eu sempre digo para as pessoas é estude sobre o assunto. Estude sobre o assunto. Para você se antenuar melhor, tá? Enquanto alguns criticam, outros fazem dinheiro. E eu estou do lado dos que fazem dinheiro, tá bom? Quem quiser conhecer o meu trabalho, não é obrigatório, mas você vai aprender sobre criptomoeda, sobre anúncios, sobre vendas, sobre economia, vai ter o meu contato pessoal e vai conhecer o segredo da medicina natural também, para você parar de virar refém de hospitais aí. Quem quiser conhecer a um preço acessível, o primeiro link aí na descrição. Tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora para a sua vida. Eu, se eu fosse você, eu iria aprender, porque sabedoria nunca é demais. E principalmente, para você fazer escolhas certas, você precisa ter discernimento. As escolas, o governo, o sistema nunca vão lhe ensinar isso. Então, proponho a você conhecer o meu trabalho. Não é obrigatório, mas vai enriquecer o conteúdo aí e agregar valor à sua vida, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Marco Volts. Fique na paz.